Som. Tá pra página aí? Oi, tô. Estando. 1, 2, 3. Estamos ao vivo. Peraí, deixa eu pegar essa carrapeta aqui. Aí, estamos ao vivo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela companhia. Como vocês sabem, eu sou o Felipe, junto do Paulo. Nós estamos hoje aqui, segunda-feira, ao vivo, dia 25/10 de 2021, para que a gente dê continuidade aos nossos estudos, né, do livro A Gênese, de Allan Kardec. É um grupo de estudos presencial que, em função da pandemia, já desde o ano passado, a gente transferiu para o ambiente virtual. Né? A gente faz esse estudo aqui, ele fica aqui gravado, pode ser revisto depois, você que está revendo depois, tá? Pode interagir também no chat, que a gente recebe tudo e interage com vocês aí, tá? Então, fazemos ele pela internet, toda segunda-feira às 20 horas estamos ao vivo, né? E ele fica gravado para assistir no outro momento, para reassistir também em outro momento. Eu e o Paulo, nós aparecemos aqui, mas vocês, em função do limite da tecnologia, podem aparecer através do texto, nesse campo texto do YouTube, interaja aqui com a gente, porque o grupo de estudos é feito por nós todos. Então, por favor, dúvida, comentários, observações, podem colocar aí no YouTube e a gente tenta interagir com a ferramenta aí que a gente está utilizando aqui, tá bom? Hoje é o nosso... Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu ver qual é. Hoje é o nosso 39º encontro. Olha aí, começamos lá no início do ano, já estamos chegando no finalzinho. 39º encontro. E hoje, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar quatro subcapítulos dentro de um capítulo chamado, capítulo 17, Predições do Evangelho. Nós vamos estudar Ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Jesus. Isso aí vai do item 1 ao item 9. E vai ser comigo, eu que vou verbalizar. E vocês vão daí escrever. Né? E depois a gente pausa, faz os comentários, faz algumas observações. E depois o Paulo vai nos trazer perseguição aos apóstolos e cidades impenitentes, dos itens 10 ao item 14, do capítulo 17 também, tá? Inauguramos um novo capítulo. Tá? Então, deixa eu ver quem chegou aqui. Vamos ver quem está aqui conosco aqui. Olha, Vânia, boa noite, obrigado pela companhia. Luciane, boa noite. Tina, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, peraí. Parecendo um fantasma, está muito branco. Vou fazer uma página de preparo, vou fazer em seguida a prece e vamos aos estudos, né? Acho que eu não esqueci nada, não. Então, Caminho, Verdade e Vida, né, de Chico por Emmanuel. Vou abrir a esmo aqui, vamos ver qual vai ser, né, o nosso capítulo aqui para a gente ambientar o nosso encontro. Capítulo 66, e o item é Como Pedes. A passagem evangélica está em João, capítulo 16, versículo 24, e diz assim: Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, né? Palavras de Jesus, registrado por João. O comentário de Emmanuel. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhe surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome.
Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é a divino sol, a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados em oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Para aqueles que desejarem, fechar os olhos, para que a gente possa unir os nossos pensamentos na direção do nosso Pai, do nosso Criador, de Deus, para do fundo do nosso coração agradecermos a oportunidade da vida, essa oportunidade de estarmos encarnados e agora, nesse momento, um assunto nos une, a tecnologia nos une, para que possamos refletir, interiorizar alguns conceitos, fazendo dessa oportunidade uma oportunidade valiosa para a nossa existência imortal. Rogamos aos benfeitores e aos anjos protetores a proteger o nosso encontro de pensamentos malsãos, a nos inspirar ideias renovadoras, ideias evangélicas, ideias que possam despertar na nossa consciência, no íntimo da nossa alma, novos pensamentos, novos sentimentos e novas atitudes. Pedimos que vibre em favor de nós, em favor dos mais necessitados, fluidos, benfazejos de recuperação do nosso bom ânimo, da nossa boa vontade sincera, de continuar nessa caminhada, despertos da nossa responsabilidade, conscientes do educandário que a gente vive no momento, crendo que se juntarmos um pouco de tudo e aplicarmos um pouco que seja a cada dia, muito nos será concedido e absorvido em nossos conjuntos de ideias. E assim, a cada dia, um pouquinho que seja, rumaremos até o nosso destino, que é a perfeição. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar, né? Vamos ao nosso estudo. Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui. Felipe, O Paulo... a questão 184 eu vou depois comentar lá na frente, quando eu tiver minha fala. Aí eu coloquei no chat. Tudo bem. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer vamos fazer um GPS aqui, vamos fazer uma localização, como a gente fez, né? A gente já está no nosso 39º encontro e a gente já está no capítulo 17, as predições do Evangelho. Viemos do capítulo 16, teoria da presciência. Né? Então observa a inteligência do autor, de Allan Kardec, de como que ele dividiu esses
esse tema, né? Ele primeiro colocou uma teoria, que a gente até pensou a respeito no encontro passado, e agora ele vem elencando casos reais que, segundo o entendimento dele, dão base a essa teoria, né? Essa teoria da presciência. E os exemplos que ele colocou é do Evangelho, do Novo Testamento, né? Do período de Jesus. Então, qual é o resumo da aula passada, do encontro passado? Qual é o resumo? Trouxe aqui um resumo muito rápido aqui, só para a gente se conectar. Então, o que a gente viu? As predições realizadas são fenômenos cuja explicação falta chave, visto não haver efeito sem causa. Kardec disse isso no capítulo anterior. Existem as predições, elas são fenômenos e faltava a chave. E ele diz assim em um outro parágrafo: o Espiritismo tentará descobrir a causa das predições, visto que nada se produz fora das leis naturais. Então ele coloca dois itens importantes nessas duas falas, que é não haver efeito sem causa, ou seja, se há um efeito, se há uma predição, vamos buscar a causa. E o Espiritismo, como ele diz, tentará descobrir a causa desses efeitos, a causa dessas predições. Né? E ele coloca isso, então deixa claro que é possível fazer predições, é possível ter predições. E ele faz uma comparação bem didática para que a gente escuta, para que a gente reflita. Ainda no capítulo, ele diz: um homem no alto da montanha, comparado este homem no alto da montanha como espíritos desmaterializados, que podem ver toda a extensão e penetração dos acontecimentos. Então ele coloca como a teoria da presciência, como base para explicar a teoria da presciência, que um espírito desmaterializado é como se fosse um homem no alto da montanha. Já vimos isso. O viajante, um ser encarnado, né, em vigília, ou seja, acordado como a gente está agora, tem limitações nas suas percepções, podendo expandir a percepção durante a emancipação da alma. Então, nós, agora, nesse momento, temos percepções limitadas a apenas 6, né? Os 6 sentidos, vamos dizer assim. E que a gente pode ter essas percepções um pouco expandidas quando a gente está no sono, ou quando a gente está com a alma emancipada, pode ser também durante não precisa estar dormindo, mas você faz uma emancipação, né? Você faz uma meditação para emancipar a alma. Né? E ele continua: o dom da predição nada tem de sobrenatural. Repousa sobre as propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível. Os acontecimentos para a humanidade são regulados pela providência, né, que ele coloca. E ele diz assim, ele conclui assim: o resultado final de um acontecimento é ligado a Deus. Né? Os detalhes e os modos de execução, caminhos e meios subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio. Tá? Isso é só uma contextualização para a gente entender o que vem pela frente aqui, pelo dia de hoje. Né? E a gente já pega aí o primeiro item. O primeiro item é uma passagem do Novo Testamento. É uma passagem de Mateus, capítulo 13, do versículo 58, 54 ao 58. Passagem de Mateus, capítulo 13, do versículo 54 ao 58. Né? Peraí. E ele diz assim, achei aqui. Tendo vindo... Então, e o capítulo, né, o tema desse item, né, do item 1, é: ninguém é profeta em sua terra. Vamos entender isso daí. Tendo vindo à sua terra natal, instruía-os na sinagoga, Jesus, né? De sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Comentários em relação à palestra de Jesus. Não é filho daquele carpinteiro?
Não se acha Maria, sua mãe, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse, um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. Não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Então, nessa passagem de Mateus, relata que Jesus, a categoria que a gente sabe quem é, né, o missionário que a gente já conhece quem é, ele foi objeto de escândalo. E ele ainda disse, um profeta só não é honrado na sua terra. Ele estava em sua terra natal falando na sinagoga, falando sobre o seu evangelho. E seus conterrâneos, seus contemporâneos eram incrédulos à mensagem dele. Aí Kardec se ocupa de fazer de uma forma brilhante o comentário sobre ninguém é profeta. O Kardec se ocupa em explicar por que ninguém é profeta em sua terra. Ele dá uma ideia. Vamos lá. Kardec diz assim, Jesus enunciou... item 2. Enunciou Jesus, dessa forma, uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia dar maior amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. Então, Kardec diz aí de uma forma muito clara, né? Palavras de Jesus e palavras de Jesus sempre são palavras atemporais, não estão presas ao tempo. Então, ele diz, segundo Mateus, né? Ninguém é profeta em vida. Né? Como que a gente entenderia isso na atualidade, né? Aquele santo de casa não faz milagre, né? Vamos ver o que Kardec continua aqui, ó. Ele diz: na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de alguém que goza entre os seus e entre aqueles em cujo seio vive. Então ele está dizendo assim: essa máxima, ninguém é profeta em vida, significa que o crédito que é a consideração, que é a importância, né, que alguém tem numa vida ali na periferia daquela pessoa, na família, no ambiente doméstico, na vizinhança, no âmbito do trabalho. Então ele diz, essa máxima se aplica ao crédito que alguém goza, ou seja, a importância, a referência, entre aquele cujo seio vive. A consciência, a confiança que inspira neles pela superioridade do saber e da inteligência. Né? Então, o quanto uma pessoa dá a outra crédito quanto à sua superioridade do saber e da sua inteligência. O quanto? Essa passagem trata disso, é o que Kardec está querendo dizer. Aí ele diz assim, ó, se ela sofre exceções, ela quem? O crédito, né? Se ela sofre exceções, se as pessoas que dão crédito sofrem exceções, são rara extras e, em nenhum caso, absolutas. Né? Então, elas não são corriqueiras, sempre e individuais, mas esses créditos são raros, entendi dessa forma. O princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se deste modo. Então, o princípio, ele quer dizer assim, olha, o entendimento inicial sobre o porquê não é dado crédito ao profeta que está em vida, Kardec diz, por que não se dá o crédito ao profeta vivo? Né? Aí ele diz, reside numa consequência natural da fraqueza humana. E aí ele vem desenvolvendo
ideias sobre o porquê que é raro, em vida, um profeta ter a sua importância reconhecida. Ele diz assim: o hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material. Faz que a maioria deles negue reconhecer a superioridade moral num de que foram companheiros ou comensais. Então, o que ficou claro no meu entendimento é que essa questão de você estar muito próximo, sei lá, Jesus nasceu aqui como meu irmão, e essa questão de estar muito próximo, ali nas circunstâncias do dia a dia, numa igualdade material, muitas vezes faz com que grande parte das pessoas se negue reconhecer. Não que não há superioridade. A superioridade você vê nos atos dessa pessoa e vê nos meus, fala, pô, mas ele, caramba, que é essa? Que pensamento é esse? Então, a gente se nega a reconhecer. A superioridade está se mostrando ali nas circunstâncias ordinárias da vida. Mas, por algum motivo, a gente se nega a reconhecer. Aí ele continua, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Né? Então, você imagina um profeta que tenha alguns deslizes em alguns campos, né? Tira Jesus da jogada, pega um profeta em que ainda não é perfeito em todos os aspectos, ele vai dar uma escorregada. Mas isso não significa que toda a mensagem, toda a ideia dele cai por terra. É isso que Kardec quer dizer. Né? A gente está ali no dia a dia convivendo com o profeta, ele dá uma escorregada em certo aspecto, mas em outro aspecto ele é super legal. Isso não desmonta a obra dele, porque a gente pode reconhecer a superioridade naquele aspecto, naquele âmbito, mas uma dificuldade no outro âmbito. E ele diz: sofre-lhes o orgulho com o ter e de reconhecer o ascendente do outro. Aí vem uma personalidade humana. Sofre-lhes o orgulho. Cada um que nega reconhecer, sofre o orgulho com o que tem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e com a inveja. Essa frase é a de falar que nem o Paulo. Pega o marca-texto e marca aí. Eu falo, marca aí. Ó, vou repetir. Quem quer que se eleve acima do nível comum, ou seja, qualquer pessoa que se destaca em qualquer aspecto da vida, ali você foi melhor, aqui você fez diferente, ali você fez o contrário de que todo mundo fez. Então, qualquer pessoa que se eleve no nível comum está sempre em luta com o ciúme e com a inveja dos outros, encarnados e desencarnados. Né? Em algum momento em que a gente tem decisões mais sábias, comportamentos assertivos, no que tange ao Evangelho de Jesus, como a gente está aprendendo, né? A gente sempre vai lutar com ciúmes e com invejas. Então já é uma justificativa para não esperar, como Jesus não teve, aquele marzinho calmo, vento a favor, velas ajustadas, aquela velejada tranquila. Ele continua assim: os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele que se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, maledicência, calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo barulho que promovem. É de uma alfinetada elegante essa aí, né? Hein, Paulo? Os que se sentem incapazes de chegar à altura, aqueles que lançam os dardos do ciúme e da inveja, e que por algum momento
a gente observa e vigia, fica atento para não atingir, né? Eles se encontram no desejo não de se elevar junto de nós, mas de rebaixá-los a nós junto deles, na maledicência, na calúnia. E ele conclui: quanto mais forte gritam, quanto menores se acham. Né? Então, ele deve ter trazido isso da experiência que ele teve, certamente, nessa missão. Né? Então, quanto mais forte gritaram em função do trabalho que ele estava fazendo, se colocando acima das questões materiais, né? Porque menores eram esses que gritavam. Muito legal esse parágrafo, né? Aí ele continua assim: tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Então ele coloca todo esse comportamento de não querer reconhecer um profeta, um benfeitor, um cara que de repente está acima de você em determinado aspecto, como uma estreiteza moral, uma ignorância, uma imperfeição ainda que não percebeu que está conduzindo a forma de agir. E ele conclui assim: por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo, que tomam o que eles sabem como julgamento, né? Com ponto de aferição, de medição de tudo que vem. Né? Então, é uma explicação do porquê que Jesus, né, no entendimento de Kardec, porquê que não há ninguém é profeta em sua terra, em função do desconhecimento da sua natureza espiritual e do seu horizonte moral estreito. E ele coloca, em contrapartida, começa assim, do outro lado, toda a gente em geral faz dos homens apenas conhecido pelo espírito, um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares vão se distanciando. Eles são como os despojados de todo cunho de humanidade. Parece que não devem ter falado, nem sentido como os demais, que a linguagem de que usaram seus pensamentos hão de ter ressoado constantemente no diapasão da sublimidade. Sem se lembrarem os que tal imaginam, o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua superexcitação. Então, o que ele quis dizer, em resumo? Ele diz assim, olha, da mesma forma que a gente não pode avaliar um profeta só pelas coisas ruins que ele fez, ou um benfeitor, ou qualquer um que seja ao nosso redor, mas também que a gente não endeuse, não acha que ele está acima da humanidade, não acha que Jesus foi uma projeção. Não, ele teve todos os fatos que comprovou uma vida de luta, de trabalho humana, né? Com as vicissitudes humanas, mas com as atitudes de exemplo. Né? Então ele fala para que a gente não entre também do outro lado, em contrapartida, de endeusar profetas, benfeitores da humanidade. Né? Kardec ele é sempre ponderado nesses dois aspectos, né? O 8 e nem o 80. Não é para jogar tudo fora, mas também não é aceitar tudo sem avaliar. É ali o meio, é o equilíbrio. Não é o grito e também não é o silêncio. É o meio do caminho, né? Para que a gente busque ser... que a gente tire toda a verdade, o que é acessório, o que não é verdade. Né? E ele continua assim:
No contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material nada se distingue do vulgo comum, do vulgo, né, do popular. O homem corpóreo, os sentidos humanos percebe, quase sempre apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe. Então ele está dizendo que no contato da vida privada, em domicílio, né, num ambiente mais restrito, no contato diário, né, os homens em si, os indivíduos em si, são seres encarnados, né, com as suas vicissitudes, com as suas necessidades, né, em que em vigília, né, acordados, pouco se diferem em termos biológicos, pouquíssimo se difere um do outro, né? O homem espiritual quase que se apaga, né? A gente tem só algumas percepções fracas, intuições de quem somos, de fato, espíritos. E ele diz assim: de longe apenas se vêem os relâmpagos dos gênios, de perto as paradas do espírito. Né? Quando você convive, você está mais ali, né, por dentro de quem é aquele espírito encarnado, né, que tem as suas debilidades e tem as suas virtudes, obviamente. Aí ele continua assim: depois da morte, nenhuma comparação possível, unicamente o homem espiritual subsiste, e tanto maior parece, quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. As pessoas vão esquecendo desse homem corporal, e o que fica valendo ali é um homem espiritual. E ele conclui de uma forma muito legal, eu até sublinhei mais um ponto que eu recomendo de vocês grifarem aí com a caneta. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quantos vivos. Então ele está exercitando uma ideia de que, enquanto vivo, é muito difícil de você, do senso comum, não de você, não de mim, mas do senso comum da maioria, reconhecer as obras de real valor. E com a ausência, né, física, material, terrena, né, essas pessoas são mais valorizadas. Aí ele termina assim: são julgados com mais imparcialidade, porque já tendo desaparecido os invejosos e os ciosos, cessaram as oposições de ideias pessoais. Então, aqueles que ficam invejando, aqueles que ficam com ideias postas, deixam de combater, porque aquele ser para eles não existe mais. E o que fica são as ideias boas, as obras de real valor. Muito legal essa parte, né? E ele coloca assim: a posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do espírito. Se é boa, aceito-a sem entusiasmo cego; se é má, ela rejeita sem rancor, abstendo-se de se considerar a individualidade que a produziu. Ele está dizendo por que, quando morre, o senso comum, né, avalia melhor as obras daquele que morreu do que quando encarnado, porque tem muita gente atacando, né, os adversários do bem aí, quando encarnados atacando essas ideias, quando desencarnado influenciando encarnados para atacar as ideias. Quando morre, não tem mais aquele ser ali, e essas ideias conseguem perseverar. Um pouco da ideia de Jesus para o momento que a gente vive e para o momento que a gente vive também com Kardec, né, desencarnado já há muito tempo, mas que a ideia dele a ideia dele agora tem espaço só para os que têm ouvido de ouvir, né, se interessem por ela e comentem, né, e vão estudando como a gente faz no GEL. Aí ele continua assim: tudo menos podia Jesus escapar às consequências deste princípio, inerente à natureza humana,
quanto pouco esclarecido era o meio que ele vivia, meio esse constituído de criaturas votadas inteiramente à vida material. Então, no meio que Jesus vivia, ele não era considerado pelo senso comum, um profeta, por sinal, um revolucionário, né, que poderia quebrar ali com certas ordens já estabelecidas, porque eram criaturas votadas inteiramente à vida material. Né? Ou seja, era um volume grande de pessoas ainda votadas inteiramente à vida material. Eu não sei se é diferente de agora. Obviamente, numa condição muito diferente, né, que a gente agora tem outra categoria de vida material, falando de uma forma global, mas que ainda muitos presos, né, a essa questão da vida material apenas. E ele continua assim: nele, seus compatriotas apenas o viam como o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto a ele. Assim sendo, não percebiam o que lhe dava superioridade e o que investia do direito de os censurar. Então, filho de carpinteiro, não nasceu nenhuma família real ali, seja no âmbito judaico, seja no âmbito político, né? Filho de carpinteiro, irmãos ignorantes das variadas espécies ali. Não percebiam os atos e a conduta e as ideias, só percebiam essas associações. Né? Não conseguiram ver nele um profeta. Verificando, então, que sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, que pesavam, do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que escutavam e aos quais inspiravam simpatia. Né? Quando ele visitava, quando ele peregrinava entre as cidades, né? E aí, no outro parágrafo, ele diz assim, ó, pode-se fazer ideia dos sentimentos que, para com ele, nutriam os que lhe eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados da sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava para dele se apoderarem, dizendo que perderam o juízo. Olha só, minha gente. Lembra dessa passagem que está em Marcos, capítulo 3? Ele chega, entra num espaço, numa casa, fica tudo abarrotado e ele ali, se eu não me engano, tem uma passagem sobre uma possessão, né? Em que ele tira um espírito que estava possuindo. E mãe e irmãos, né, vão até lá, não conseguem entrar na casa, se eu pouco me lembro da passagem, mas com o intuito de achar que aquelas ideias, pelas ideias que Jesus estava divulgando, ele tinha perdido o juízo. E é aquela clássica passagem que ele diz, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão vocês... Então era nesse sentido, que até ali, né, nesse sentido, o que Kardec está querendo colocar, até existia uma incompreensão, ou uma pequena incompreensão desses que estavam em volta de Jesus, das ideias que ele estava trazendo. E ele termina assim o capítulo. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de obrar pelo demônio, de outro era taxado de louco pelos parentes mais próximos. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas? E deverão estes queixar-se de que os seus concidadãos não os tratem melhor do que os de Jesus o tratavam? O que há de estranhar é que no século XIX, no seio das nações civilizadas, se dê o que há 2000 anos nada tinha de espantoso por parte de um povo ignorante. Então, Kardec faz uma associação, né? Para aquele momento que ele estava vivendo, para aquelas ideias renovadoras que eles estavam dizendo, que ainda hoje, né? Eu acho que falando do globo como um todo, né?
ideias renovadoras ainda, né? Frutificou muito o espiritismo aqui no Brasil, mas no globo como um todo há ainda uma dificuldade de penetração naquelas mentes daqueles que lá o habitam. Então ele coloca, não é como era Jesus, isso na época de Kardec. Não é como é hoje, né, para essas ideias entrarem no âmbito, quando a gente se esforça no Evangelho de Jesus, se desconecta do senso comum e, por vezes, somos incompreendidos, por vezes somos alvo de inveja, de ciúme, né? Por vezes nos parecemos um profeta, um santo que em casa não faz milagre, né? Eu acho que ele trouxe essa reflexão muito interessante para a gente pensar sobre essa passagem e sobre essa passagem. Ninguém é profeta em sua terra, e a explicação de Kardec, no entendimento dele, por quê? Né? Em resumo, por causa as ideias são muito diferentes das ideias do senso comum. É uma ideia de se uma ideia que se contrapõe à ligação excessiva à matéria, né? Então, como é o mundo que a gente vive, ainda tem ainda um ritmo, pelo menos é o mundo que está ao meu redor, ainda tem um ritmo nesse sentido, pode ser que a gente sofra de incompreensão, tá? O item 3, vou explicar rapidamente. O item 3, ele é a passagem, uma coletânea de passagens do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. E essa coletânea é do item 3 ao item 19. Né? Não tem no item 3 não tem nenhum comentário sobre Kardec. É só uma leitura das passagens de Lucas e de Mateus que falam sobre o Calvário, né? O momento que Jesus vai ser crucificado, o momento que antecedeu e o momento que ele foi crucificado. Né? Então, ali ele coloca várias passagens em que Jesus demonstra a faculdade de pressentir as coisas. Depois vocês olham com um pouquinho mais de carinho. Né? E ele vem fazendo essa coletânea de passagens, e lá no item 20, que a gente não vai falar hoje, é mais para frente, ele vai falar sobre a faculdade de pressentir. Tá? Então, o item 3, no meu entender, é só para que a gente reflita, né, sobre essa coletânea que Kardec passou, não tem nenhum comentário dele sobre essa coletânea, e ele vai comentar, de fato, lá no item 20. Como a gente vai estar por vir, o item 20, a gente prometo de passar por vocês no item 3 esse entendimento, né, entendimento dessa presciência de que ele, em algum momento, seria entregue às autoridades. Legal? Acabei por aqui, vamos ver se tem alguma dúvida, algum comentário. Paulo, se quiser falar alguma coisa. Temos aqui a Tatiane, perdão, chegou, boa noite. Guaraciara chegou, boa noite. Deixa eu botar para cá para ficar melhor de ver. Tiago, boa noite. Muito obrigado pela companhia. Aí o Tiago colocou aqui, né, aquele ditado popular, santo descasa não faz milagre, né? Mais ou menos por aí. Beleza. Aqui, ó. Uma questão de vaidade intelectual, não admitir que o outro, em igual condição material, tenha alguma virtude maior do que a nossa. Concordo contigo. Orgulho, né? Kardec cita isso, né? Orgulho, estreiteza moral, desconhecimento da natureza espiritual.
Ele coloca exatamente esses pontos. Aí ele colocou assim: eu ia falar isso de uma forma geral. Estamos vivendo muitos fenômenos comportamentais e sociais repetidos, como se tivéssemos aprendido muito pouco ou nada com o progresso. De repente, Tiago, é só a nossa percepção ao redor, né? Mas certamente há evolução, né? Porque no ruim está menos pior, né, amigo? Mas que há evolução, há sempre, né? Nem que pouquinho. Ele coloca assim, ó: oi, Paulo, por favor. Vou comentar também dessa parte, essa questão do progresso, né? Como você disse. E no livro dos Espíritos, na terceira parte, quando fala das 10 leis morais, uma das leis é a lei do progresso. Então, nós que estudamos o Espiritismo, sabendo que a lei do progresso é uma das leis naturais, uma das leis divinas, né? E não podemos duvidar disso. O espírita, quem estuda o Espiritismo, não tem o direito de ficar pessimista. Sei que a minha frase pode ser estranha, né? Pode ser impositiva, porque o Espiritismo ele tem como princípio o livre-arbítrio, né? O livre pensamento. Mas quando eu falo que não tem o direito, se a lei do progresso é uma lei de Deus, nós não devemos ser pessimistas quanto ao futuro da humanidade, vamos dizer assim. Porque os planetas progridem, os seres progridem. Ah, não, mas parece que o mundo está indo para trás e tudo. Aí é como o Felipe observa na questão de a gente observar. O que eu creio assim, que a gente está numa fase, porque não é que o planeta hoje esteja pior do que no passado. Há vários fatores que a gente pode colocar. Primeiro com a tecnologia, a revolução que tem na imprensa, hoje em dia, na verdade, a gente passa a saber muito de mais coisas que também acontecia muito no passado, mas não era de conhecimento de todos. Hoje, se acontece alguma coisa do outro lado do mundo, a gente fica sabendo. Voltou? Opa, eu não sei se foi eu ou se foi você, mas eu acho que voltamos. Também, eu pedi para o pessoal dar um sinal aí no chat para ajudar a gente, que eu vi que travou aqui. Não sei se caiu, se o que eu falei ficou gravado, agora só vou ver depois. Mas o que eu estava comentando a lei do progresso, se está lá no livro dos Espíritos, é colocado coerentemente com uma lei natural, e a gente observa. Agora, assim, a gente está numa fase em que, para haver mudança, é necessário que os estamos bem. Então, hoje, as coisas que a coletividade tem que resolver. Então, essa minha fala foi cortada, mas resumindo é isso aí, né? A gente está naquela fase que da necessidade de ir buscando, né? Porque a gente não vai conseguir mudar a possibilidade, mudar a nós mesmos, se não soubermos as coisas que estão entranhadas no seio da sociedade, que são os preconceitos, as desigualdades sociais, a corrupção. Então, tudo que a gente vê no noticiário do dia a dia são as chagas da qual a coletividade tem que resolver. Então, as coisas estão sendo reveladas, né, e tudo, e nós temos que fazer a nossa parte. Agora, uma coisa, Santo Agostinho ele fala o seguinte lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, um recado para cada um de nós: evoluir o
o tão possível quanto puder aqui nessa encarnação para, na próxima encarnação, não vir encarnar aqui na Terra e ir para um mundo melhor. Não sou eu que estou dizendo, é Santo Agostinho. E a gente tem que evoluir para ir para um mundo melhor. Agora, isso significa que eu vou ficar de mão a fazer nada? Não. Para ir para o mundo melhor, é justamente a gente dar o melhor e fazer o melhor por aqui. É fazer o melhor que a gente puder aqui. Tá vendo como que a coisa é unida? Se eu quero ir para o mundo melhor, eu não posso abandonar o planeta ao meu próximo. Eu tenho que fazer o melhor aqui. Mas assim, a gente pode ir para um mundo melhor, um mundo que não tenha esses males que a gente vê na Terra. Mas para a gente ter esse ingresso, a gente tem que fazer por onde aqui. Então essa é a regra do espiritismo. Não tem para onde fugir. Desculpa, tá? Eu falei muito. Não, que isso, valeu. O melhor sempre tem a ver com o próximo, né? Aí o Tiago colocou aqui, me recordo que certas passagens de obras espíritas que explicam que espíritos estrangeiros encarnam na Terra para viver experiências necessárias, né? Essa é a lei. Só existe planeta para que espíritos vivam experiências materiais, sejam encarnados ou desencarnados, como forma de aprendizagem, como forma de aprendizado. E como uma forma de explicar esses erros que a humanidade repete insistentemente. Em tese, muitos desses espíritos seriam outros, e não necessariamente os mesmos do passado que reincidem nos erros. Pode ter uma lógica no que você colocou, meu amigo. Sempre lembrando que para que a gente não tenha em mente que pareça ser uma coisa cíclica, os erros, né? Como se fosse um carrossel. Aí espíritos vêm de fora, entram nesse carrossel, aprendem e vão embora e o carrossel fica rodando. Não. Os mundos vão se aperfeiçoando. E esses estrangeiros se conectam por necessidade de educação e se desconectam. Aí eles podem, como o Paulo falou, fez a sua parte muito bem, que tem a ver com o próximo, e recebe oportunidade de outros mundos, ou ficou muito tempo parado, ficou parado no tempo. E a evolução da Terra continua. Ele sai da Terra e vai para outros compatíveis, né? Ao estado evolutivo do ser espiritual. Aí ele diz, só assim para explicar, errar é humano, insistir no erro fica difícil. Legal. Obrigado aí, Thiago, pela participação, viu? Vou passar agora para o Paulo para dar continuidade aí aos estudos. Por favor, Paulo. Obrigado, Felipe. Obrigado a participação de vocês. Se tiver qualquer pergunta, vocês podem fazer, né? Eu tinha colocado aqui logo no início. Hoje, na verdade, são pequenos trechos, né? Como o Felipe disse, é no item 20, 21, Kardec vai fazer as ponderações em relação a essas partes do Evangelho, que fala sobre predições. Na semana passada, a gente comentou sobre o capítulo 16 todo, né? Teoria da pré-ciência, e algumas coisas a gente acabou correndo um pouco, eu não pude falar com mais calma, e na verdade esse item 184 está no Livro dos Médiuns, o Guia dos Educadores, o Livro dos Médiuns, aquelas obras, né, aqui no GEL que a gente estuda no segundo ano, depois do Livro dos Espíritos, corrigindo, era no segundo ano, mas é agora no terceiro, a gente estuda o Livro dos Espíritos, e depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, e o terceiro ano agora é o Livro dos Médiuns, que na ordem da publicação, Kardec ele publicou o Livro dos Médiuns em 1861, depois do Livro dos Espíritos, né, a segunda edição que foi em 1860. O Livro dos Médiuns era para orientar quem praticava mediunidade, quem trabalhava. Hoje em dia, né, se entende
causa da dificuldade da leitura, do entendimento de alguns conceitos, aqui no nosso trabalho do GELCO, no Centro Espírita Luz de Verdade, nesse trabalho do estudo das obras, a gente coloca o Livro dos Médiuns depois do Evangelho. A gente estuda o Evangelho depois do Livro dos Espíritos. Só uma questão aí, aproveitando para explicar as questões da nossa casa espírita, né? E aí o Livro dos Médiuns, ele é numerado por item 1, 2, né? E aí eu coloquei o item 184 porque tem um pouco a ver com essa parte que a gente está trabalhando na Gênese. Vocês já estão acostumados comigo, eu gosto de fazer essa ponte entre as obras. Lá no Livro dos Médiuns, no item 184, quem tiver o Livro dos Médiuns em casa pode grifar ou marcar essa parte, diz assim, ó: o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista, ou segunda vista, que lhes permite entrever a consequência das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos, mas, muitas vezes, também é resultado de comunicações ocultas, e, sobretudo, neste caso, é que se pode dar aos que dela são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médiuns inspirados. Então, a questão 84, eu só quis trazer também, porque é um elemento que, de repente, a gente não comentou, porque não está muito na temática da Gênesis comentar sobre essa parte das faculdades mediúnicas, que está mais lá no Livro dos Médiuns. Mas, assim, o pressentimento é essa faculdade que algumas pessoas têm, como a gente já comentou na semana passada. É característica, de um modo geral, dos espíritos muito elevados, espíritos superiores. Por quê? E aí tem aquela imagem do homem no topo da montanha que consegue abarcar de um golpe de vista vários acidentes do percurso, aquilo que ele vai encontrar, os caminhos, diferentes caminhos. Então, o espírito elevado, o espírito superior, mesmo quando ele está encarnado, ele consegue prever algumas coisas que sucederão. E isso está diretamente ligado com a sua capacidade de percepção. Já aprendemos aqui no nosso estudo, no nosso curso, em alguns capítulos atrás, que a capacidade de percepção dos espíritos está diretamente ligada à propriedade do perispírito. Os espíritos elevados têm um perispírito mais fluídico, assim, mais puro, vamos dizer assim. E essa pureza do espírito, ela dá capacidade desse espírito elevado ter mais a percepção das coisas, mais amplitudes, mais conhecimento do futuro. Então, para os espíritos elevados, é uma característica geral. Todos eles conhecem mais o futuro do que nós, que somos espíritos comuns ainda, mais próximos à matéria. Agora, além de espíritos elevados, algumas pessoas têm essa faculdade. E aí a gente entende que são faculdades que são, se a gente usar uma linguagem do Evangelho lá na Bíblia, são talentos que alguns adquirem ao encarnar no planejamento reencarnatório, que possam servir para a evolução, né, dessa pessoa que ela escolheu. Então, aí não é uma faculdade que é pela pessoa ser um espírito elevado, mas é uma faculdade que lhe foi dada para o... Por exemplo, eu poderia encarnar, eu não sou médium ostensivo, mas algumas pessoas, na minha idade, já têm a mediunidade bem desenvolvida para a psicografia. Por quê? No planejamento reencarnatório, ela optou, ou os benfeitores que auxiliaram ela a planejar esse planejamento reencarnatório, né, possibilitaram que ela tivesse essa capacidade de ser desenvolvida da psicografia, assim como outros tipos de faculdade mediúnica.
Então, é algo que é permitido para a evolução. Então, uma dessas faculdades é a do pressentimento. E aí Kardec, no item 84, fala, de um modo geral, o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Só que ele vai falar, há algumas pessoas que têm essa questão de poder observar algumas eventualidades que vão acontecer no futuro. E por que ele chama de médium? Porque pode ser que alguma dessas revelações venha pela comunicação dos espíritos, por pensamento. Então elas têm a capacidade de receber essa comunicação dos espíritos com mais facilidade do que outras pessoas. Então essas pessoas que têm essa capacidade, a gente pode chamar de médio de pressentimento, né? Médio porque ela é intermediário entre os espíritos e os homens encarnados. Então ela recebe essa revelação dos espíritos. Ela tem isso mais apurado do que outras pessoas, né? Mas nem sempre é só médio. Às vezes a pessoa não tem a mediunidade ostensiva, mas está ligado com a questão de segunda vista, né? Então é importante para ela, num determinado momento, prever alguma coisa, né, que vá suceder. E aí a gente já viu na semana passada que isso também não é uma regra geral. Quando a providência divina permite que a pessoa, em dado momento de sua vida, consiga ter esse vago pressentimento futuro, é para alguma finalidade útil. Ou para ela estar mais preparada, já ir resignando com a ideia, ou para ela orientar alguma pessoa próxima, se essa eventualidade futura for impactar a vida desse próximo. É sempre por uma utilidade. Então não é para a pessoa alardear, usar essa faculdade para ganhar fama, notoriedade, ou para ganhar algum tipo de benefício, sempre material. Não é isso, é sempre com um objetivo útil. Então tudo na providência divina tem um objetivo útil, né? Então essas coisas que eu estou retomando de semana passada, que é o que do capítulo passado, do capítulo de hoje, vocês estão estudando, né, todos nós, essa faculdade de sentir o futuro é uma característica geral dos espíritos elevados. Por quê? Tem a ver com a capacidade de percepção desses espíritos. Assim como nós iremos atingir quando a gente evoluir e chegar nesse estágio de espírito evoluído. Vamos aumentar a nossa capacidade de percepção. Então, de um modo geral, a dos espíritos elevados, ele tem esse pressentimento do futuro. Não conhecimento completo. Conhecimento completo, perfeito do futuro, somente Deus. Tá? Depois os espíritos puros. E depois os outros superiores, elevados, por aí vai. Além dos espíritos puros, algumas pessoas eventualmente têm essa capacidade. E aí o que tem que ficar em mente? É sempre para um fim útil. E pode ser dado através da segunda vista, que está diretamente com as propriedades do perispírito, ou essa revelação, esse vago pressentimento, ser por uma comunicação oculta. O que é comunicação oculta? É quando os espíritos comunicam conosco, não de modo ostensivo, mas por inspiração de pensamento. Tá dando para entender? Se ficar com dúvida, é só perguntar no chat, tá? Mas sempre quando a gente fala de comunicação oculta, manifestação oculta, é a inspiração que os espíritos nos dão pelo pensamento. Então, essa só era a introdução que eu ia colocar, por isso que eu coloquei essa questão 184 do Livro dos Médiuns. Então, onde que eu parei aqui? Eu estou no... tem a parte da morte e paixão de Jesus, que vai do item 3 ao item 9. Vocês podem dar uma lida depois. Toda essa parte vocês vão ver que está lá no Novo Testamento e que mostra que Jesus preveu o que iria suceder a ele. Que ele iria ser traído, que ele iria ser citado por aqueles próximos que estavam com ele, né? Então, Jesus, a gente já viu, que eu acabei de falar, que espíritos elevados, eles têm essa capacidade natural de prever o futuro. Então, a gente já sabe que Jesus era um espírito puro da escala espírita, né? Um espírito perfeito. Então, ele teria isso, mesmo encarnado, ele tinha essa percepção espiritual de um modo permanente, como Kardec vai dizer, né? Então, naturalmente, aí
com o estudo espírita, a gente entende por que Jesus previa essas eventualidades futuras. A perseguição dos apóstolos. Está aqui nessa parte, eu vou dar uma lida aqui, ó. A perseguição dos apóstolos. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer em suas assembleias e vos farão açoitar em suas sinagogas. E sereis apresentado por minha causa aos governantes e aos reis, para lhes servir de testemunho, bem como às nações. No item 11, que está em São João, capítulo 16, versículo 1 a 4. Eles vos expulsarão da sinagoga, e o tempo vem que quem vos fizer morrer, quererá fazer uma coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem ao Pai nem a mim. Ora, eu vos digo estas coisas a fim de que, quando o tempo houver chegado, vos lembreis de que eu vos disse. Outra que está em São Lucas. Sereis traído e entregue aos magistrados pelos vossos pais e vossas mães, pelos vossos irmãos e vossos parentes, vossos amigos, e farão morrer vários dentre vós, e sereis odiados de meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça, porque é pela vossa paciência que possuireis as vossas almas. Isso está em São Lucas, capítulo 21, versículos 16 a 19. E o martírio de São Pedro. Em verdade vos digo que quando eras mais jovens, vos cingias a vós mesmo e ias onde querias, mas quando fordes velhos, estendereis as vossas mãos, e um e outro vos cingirá e vos conduzirá onde não querias ir. Ora, dizia isto para marcar, porque a morte ele deveria glorificar a Deus. Está em São João, capítulo 21, versículos 18 a 19. E no item 14, que ele vai falar das cidades impenitentes, né? Que ele vai dizer assim, isso está em São Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24. No item 14, ele diz assim: começou então a fazer censura à cidade, nas quais fizera muitos milagres, por elas não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque esses milagres que fiz em vosso meio houvessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam feito penitência no saco e na cinza. Por isso eu vos declaro que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre ao céu? Serás abaixado até o fundo do inferno. Porque se os milagres forem feitos no meio de ti, houvessem sido feitos em Sodoma, ela talvez subisse ainda hoje. Por isso eu te declaro que no dia do julgamento, o pai de Sodoma será tratado menos rigorosamente do que tu. Isso está em São Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24. E, como o Felipe disse, até o item 29 são passagens do Evangelho que relatam essas predições feitas por Jesus. A gente viu lá no início do capítulo da semana passada que algumas predições seriam até mais fáceis de prever acontecimento porque estão ligadas, porque são consequência de ações do presente, né? Então se imaginava que para os cristãos havia um clima hostil de perseguição, de subjugação ao poder dominante no momento, que era o Império Romano, né? E todo aquele movimento cristão, que no início era um movimento judaico, e só com o tempo, né, que vai ver essa diferença para o cristianismo, enquanto corpo próprio, enquanto uma comunidade própria, e depois, mais ainda, né, vai se distanciar até depois ser cooptado pelo poder romano, e aí a gente tem outra fase do espiritismo, do cristianismo, né, se igrejificando, se institucionalizando, estando relacionado a poder temporal, e aí a série longa do cristianismo que a gente já sabe pela história, né, e como que isso vai se dar. Mas nesse momento,
e nos séculos seguintes ali havia muita perseguição. Jesus previa tudo aquilo, né? Que aqueles que ensinassem, ministrassem no nome dele, sofreriam as perseguições. Então a gente sabe pela capacidade de Jesus, sendo o Espírito perfeito, ele previa tudo aquilo ali. Então no capítulo seguinte, que a gente vai estudar na semana que vem, vai falar da questão das ruínas de Jerusalém. Então a gente sabe toda essa transitoriedade dos poderes temporais, né? Essas questões, quando ele fala da cidade, no Novo Testamento, principalmente em Mateus, que era mais ligado à tradição judaica, é muito comum nesses relatos do Evangelho de Mateus fazer a referência com questões que está lá no Pentateuco mosaico, né? Então a gente sabe que alguma cidade como Sodoma, que viraram assim, ficaram estigmatizadas como cidades pecadoras, que iam contra a moral da época, então passaram a ter esse símbolo da imoralidade, né? E aí, então, Jesus ele utiliza dessa linguagem porque ele pregava, e Jesus, nasceu no meio judeu, era judeu, então ele usava a linguagem que era compreensível para o povo na época, né? Enquanto espírita, a gente aprende a essência do evangelho, a essência do ensino, né? E tentando traduzir isso para os dias de hoje, a gente sabe assim que cidades, sociedades são coletividades, conjuntos de espíritos, né? E elas também têm essa sua responsabilidade, né? A moral coletiva. Então, não à toa, se a gente associar com outros estudos de outros livros, quando vai ter tragédias coletivas, né? Renovação de uma coletividade, mortes coletivas. Então, essas questões estão a ver com o progresso de coletividade, né? Se uma coletividade não progride suficientemente, tem aquelas questões dela ser renovada ou passar por um grande trauma, a fim de que, após esses eventos, possa haver uma percepção do que realmente é importante, que as coisas não estão nas coisas transitórias, né? E isso é a gente hoje, quando a gente estava falando aí de sociedade, aqui hoje parece que a sociedade está regredindo. Então, assim, lembrar que nós temos deveres coletivos, né? Porque é uma coleção de indivíduos. Assim como se os indivíduos melhorarem, consequentemente a sociedade vai melhorar. Ela melhora a partir da mudança do indivíduo, né? E a proposta espírita é essa, que cada indivíduo melhorando, consequentemente esse indivíduo melhorado vai agir na sociedade, deve agir na sociedade, e isso somando vai proporcionar a melhora, né? Assim que a gente pensa. Então, assim, dessa parte, essas questões, assim, basicamente, né? E lá no item 20, a gente vai fazer os comentários. Não tem muito do que fugir. Questões que a gente já sabe como é que funciona. Essa parte é importante, né? A percepção do futuro. O mecanismo é difícil para a gente saber, até porque não fica assim, totalmente detalhado nas obras fundamentais. Algum mecanismo que a gente tem algumas pistas é quando isso a gente comentou na semana passada. Aí tem a ver com aquilo que eu disse. Como o estudo foi maior, os itens foram maiores na semana passada, talvez a gente passou um pouco corrido, mas eu retomo aqui. Um determinado item da semana passada, ele vai falar assim, quando a gente já estudou naquele capítulo dos fluidos, e todo o nosso pensamento, ele meio que se fotografa em nossa aura em volta, né, nos fluidos espirituais. É aquele termo que Kardec utiliza, fotografia do pensamento. Eu penso, Felipe está pensando, assim como vocês aí, né, o espírito pensa. Ao pensar, que é uma faculdade, um atributo do espírito, a gente cria formas de pensamento, né? André Luiz também vai falar disso. A gente cria formas de pensamento. E essas cenas, tudo aquilo que a gente está pensando, essas cenas elas ficam como se passasse uma tela de cinema, porque com nossos olhos carnais a gente não está vendo, mas o espírito muitas vezes vê.
E a gente sabe que os espíritos eles se comunicam por pensamento. Então, os fluidos eles se comunicam. E aí é que vai falar, alguma eventualidade do futuro possa estar se passando, né, nessa tela de cinema espiritual, é quando fala fotografia de pensamento, e é onde a gente pode prever alguma situação que vai ocorrer. Mas é que diz nesse item também que, como tem outras variáveis que a gente não pode esquecer, que é o livre-arbítrio de cada um, às vezes é algo que vai ocorrer, não vai ocorrer daquele jeito, porque tem a ação humana que a gente tem que levar em consideração. E daí que acontece que muitas previsões, pressentimento que nós temos, não se consuma na prática, na verdade. Por quê? Ou a gente está sendo bombardeado por algo que é colocado, criado, né, pela espiritualidade, nem sempre com fins louváveis, às vezes até para nos assustar, ou é algo que está previsto, mas devido ao livre-arbítrio dos atores que estarão presentes naquele evento, não ocorre tanto daquela forma, né? Então tem uma série de variáveis que vai interferir. Então é por isso que ocorre muitas falhas. De repente as pessoas, a gente vê eventualmente pessoas que acertam previsões futuras, prevê, e depois não acertam mais, né? Ou tem uma impressão, uma predição, e aquilo não se consuma. Por quê? É um tipo de faculdade que tem tantas coisas que interferem que ficam difíceis, né? Criar uma exatidão. O futuro é realmente uma coisa muito volátil para nós, porque se a gente tivesse conhecimento mais positivo do futuro, no atual estágio em que nós estamos, a gente teria o livre-arbítrio muito tolhido. Quem fez esse comentário foi até o Tiago, que eu me lembro, né? Então, assim, para o nosso estágio, que ainda estamos próximos, que é a matéria, as paixões terrenas, é muito complicado a gente ter esse conhecimento positivo e certo do futuro, né? Pela própria providência divina, ela deixa a coisa um pouco vaga, que é justamente para a gente ter a liberdade de escolha, para a gente não ficar tolhido no nosso livre-arbítrio. Imagina, se eu sei que alguma coisa eu vou ter um insucesso, então para que eu vou me mover uma palha para fazer, para me emendar, né? Então a gente é muito imaturo, né? A gente tem que ser guiado ainda pela fé, agindo no nosso livre-arbítrio, e confiar na providência divina. Então, na medida que a gente vai criando mais casca, mais maturidade, mais inteligência em lidar com as situações, aí sim vamos dominando melhor o futuro. Isso é uma escala assim, como é que eu vou dizer, proporcional. O conhecimento do futuro é diretamente proporcional à minha elevação espiritual. Quanto mais eu me elevo, e a gente sabe que para se elevar espiritualmente, não apenas a inteligência, mas até principalmente a parte moral. Então, na medida que eu desenvolvo a minha parte moral, e como é que a gente desenvolve a parte moral? Pela humildade e pela caridade. E aí, consequentemente, a gente vai tendo um domínio melhor do futuro. Mas uma coisa está diretamente dependente da outra, né? Vou deixar aí para os comentários. Opa, vamos lá. Deixa eu ver. Quando você estava falando de evidência, né? Aí o Tiago colocou aqui, ó, Paulo. A gente atribui evidência aos espíritos evoluídos, mas eventualmente alguns fenômenos de evidência ligados a espíritos de menor grau evolutivo. Os espíritos encarnados, que você diz, ou desencarnados? Uma questão interessante. Eu acho que ele está no âmbito do espírito desencarnado mesmo. Eu acho. O desencarnado, uma coisa que é da lei espírita é o mais inferior, né, o menos evoluído, menos elevado, ele não consegue ter a autonomia de ser visto ou não pelo aquele que é mais evoluído. Vou explicar melhor pelo contrário. Um espírito que é mais evoluído, ele, se ele quiser, ele pode se tornar invisível para o menos evoluído. No mundo espiritual isso ocorre, tá?
um espírito elevado, que é mais evoluído que o outro, esse que é mais elevado, se ele quiser ficar invisível, imperceptível para o menos evoluído, ele consegue. A gente fala com segurança que é uma lei espírita, a gente tem vários relatos que falam isso. Agora, o contrário não se dá. O menos evoluído, mais inferior, ele não consegue se tornar invisível para o mais elevado. E outra coisa também, ele não consegue, como é que eu vou dizer, se ele tem que receber um esclarecimento do mais elevado, ele é obrigado a ouvir, assim, ele não consegue se furtar. Então, muitas vezes, um espírito menos evoluído, ele é encaminhado, por exemplo, para um grupo mediúnico, um grupo espírita, meio que a força, assim, né, mais contra a sua vontade, né? Se bem que isso, assim, os elevados, isso é feito para o seu próprio bem, porque os espíritos elevados, eles sempre respeitam a autonomia, o livre-arbítrio de todos os espíritos, mas às vezes uma coisa para o seu próprio bem, né? É uma subjugação da qual não se pode furtar. Pelo menos é o que se explica na Kardec. Pode falar, filho. Paulo, eu acho importante também, em cima do comentário do Tiago, a gente dizer que, para não misturar a capacidade de se ver o mundo espiritual, vidência, da capacidade de se ver fatos futuros né, desdobrado no mundo espiritual, que é clara evidência. Então a gente tem a capacidade dos espíritos, ou de qualquer um dos encarnados, observar o que ocorre no mundo espiritual, evidência, tem relatos. Estou vendo isso, aqui tem um monte de gente, todo mundo sentado, e isso é diferente de você conseguir ver fatos futuros ou fatos que possam acontecer. É um outro tipo de visão. O que eu gosto é uma divisão minha. Eu chamo isso de clarividência. É um termo que eu acho que é usado, sim. É por isso que eu perguntei ao Felipe essa questão da vidência. A palavra vidência eu tenho muito sobre o olhar, né? Ouvir alguma coisa, como se diz. E clarividência que é essa questão de prever algo, ou prever, né? Não ver, prever. Boa observação. Deixa eu botar aqui o outro comentário aqui. Ele coloca assim: certamente com um propósito e permitido pela espiritualidade. Creio que informações e evidências reveladas sob condições limitadas e controladas. É um complemento, né, do comentário anterior. Só então, até como o comentário que o Felipe fez, que foi muito bom, de repente só substitui a palavra evidência por predição ou pressentimento, né? Boa. Pressentimento. Que aí a evidência a gente entende como faculdade mediúnica de ver espírito. Né? Boa. Ele colocou assim: me recordo de pequenos episódios que vivenciei, que foram muito importantes, pois de certa forma eu tinha algumas dúvidas e era um pouco incrédulo. Aí ele conclui assim: esses fenômenos me mostraram provas da existência de algo, além do material. Foram importantes para me despertarem para a vida espiritual. Tiago, então, bom. Então, acho que o contexto da evidência era como de ver mesmo, né? Explica depois no site aí, mas se for isso, realmente parece ser uma evidência. Agora, quando a gente está desdobramento, né, Felipe? Nunca esqueça do estudo que nós tivemos, porque, e aí o Pratia pode comentar depois no chat, né? Há algo positivo que nós vemos de uma visão espiritual. Agora, muitas vezes em sonho também tem aquelas questões da volatilidade dos fluidos, né? Lembra quando eu expliquei até algo que aconteceu comigo, que eu tinha um pesadelo que me aconteceu, e aquilo não foi algo criado, né? Algo pregado. Então, um sonho, às vezes nós mesmos criamos, né, os fluidos espirituais,
Ou às vezes pode ter realmente evidência, essas coisas acontecem. Aí, geralmente, quando a gente está conversando, por exemplo, com um ente querido, né, que a gente conheceu nessa vida ou em outra, e a gente tem nítido aquela conversa, aquela impressão. Isso já aconteceu comigo também. E aí, nesse caso, eu sei, isso não é uma criação física, porque é muito patente, é muito positivo, e geralmente são lições que são úteis para a gente quando a gente acorda, né, na vigília. Então, ou é um parente, né, pode ser um pai, uma mãe, um parente, um avô, que a gente tem aquela conversa. Ou um amigo que partiu primeiro para a espiritualidade. Isso acontece, né? E às vezes o espírito ele quer passar alguma mensagem, ou mesmo um afeto, e a gente tem aquela recordação. Então, isso ocorre. Ou, estou colocando em sonho, às vezes pode acontecer na vigília também. A gente já aprendeu isso, os fatos da segunda vista, né? A dupla vista. E aí, lembrando que nós não vemos com os olhos do corpo, nós não ouvimos com o ouvido, né? E nem a gente percebe pelo perispírito. O perispírito, que mesmo a gente está acordado, é essa capacidade do perispírito que se expande, né? A dupla vista. Se quiserem complementar, quiser falar, Felipe? Não, tranquilo, foi ótimo. E acabou aqui, meu amigo. O pessoal não botou mais nada aqui. Deixa eu ver se tem ali. Não. Acho que é isso mesmo. Se quiser, pode fazer as considerações finais e a prece aí para a gente encerrar. Por enquanto não tem, não. Por enquanto é essa questão, né? Então, assim, o estudo vai continuar na semana que vem. O que é importante é só ter em mente essas questões. O pressentimento do futuro, né, é uma faculdade permanente para os espíritos puros, de um modo normal para os espíritos elevados, que não são ainda, mas são mais elevados que nós, então é uma condição normal, porque tem a ver com a sua capacidade do perispírito, que é mais fluídico, é mais próximo do fluido cósmico universal, né? É retirado das fontes mais puras, a gente viu isso no capítulo da teoria dos fluidos. E nós, que ainda temos um perispírito que ainda é mais próximo da matéria, é mais denso, e estamos encarnados, que bloqueia muito das percepções do espírito, essa faculdade ela é muito excepcional, né? Pode se dar por uma via mediúnica, que são o que a gente chama de médios de pressentimento, que é aqueles que têm a capacidade, né? Os espíritos conseguem comunicar eventos futuros por esse médio pressentimento, como Kardec diz no 184 no livro dos médios, ou pode ser a própria capacidade do perispírito, né, da pessoa, ela percebe por dupla vista, né, segunda vista. Também é muito excepcional essa faculdade, porque tem uma série de variáveis que interferem, né, as comunicações dos espíritos, e aí vai depender da companhia espiritual, né, se a pessoa está cercada por espíritos que são jombeteiros, né, muitas vezes vão passar previsões que não vão se consolidar na prática. A gente teria que ver, né, o quão de confiança devemos dar para as pessoas. E naquelas que têm a faculdade genuína, é sempre para um fim útil. Desculpa, eu só me alonguei para fazer um resumo, né, daquilo que a gente não pode perder em mente, que é o que fica nesses capítulos. E tendo mais dúvidas, colocar aí no site, está gravado, depois a gente acessa, vai responder. Ou no grupo do WhatsApp para mim e para o Felipe, se tiver dúvida ou complementos desse assunto que é tão rico. Aí eu estou vendo que tem mais perguntas, então pode fazer a prece, Felipe? Eu, no caso, eu vou fazer. E assim, então, após esse estudo, vamos agradecer a mais uma semana termos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos por meio tecnológico que nos permite, mesmo à distância, entre corpos mais juntos,
pelo sentimento, pelo pensamento. Então, primeiramente, agradecer a Deus essa mais uma oportunidade de estudo que nos enriquece e nos auxiliam na construção de ideias salutares que possam nos facilitar para o autoconhecimento e para a nossa condução no dia a dia aqui encarnado. Então, agradecemos e que cada um de nós possamos estreitar os laços com os nossos protetores e que possamos, nas nossas ações no dia a dia, em relação conosco mesmo, em relação com o próximo e com o meio que estamos, possamos pôr em prática tudo que aprendemos, que internalizamos, pois é só com a renovação de ideias, é só pelo meio da vontade de empregar todas as nossas forças para melhorar, para se autoconhecer, para moldar aquilo que a gente precisa melhorar, ressignificar, transformar nossas imperfeições em virtudes, as más paixões em boas paixões que nos alavancam para nossa própria melhoria, para a nossa própria evolução. E tendo essas ideias, que possamos continuar a nossa caminhada, pregando o otimismo, fazendo a nossa parte, pois sabemos que a mensagem da doutrina é essa, ser consoladora, e que nós mesmos possamos ser exemplos vivos desse cristianismo renovador e dessa proposta espírita de uma humanidade renovada, e que essa renovação possa começar conosco mesmo. E assim, nesse clima, possamos dar por encerrada mais uma reunião em teu nome, que assim seja. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa semana.